Muito bom, caríssimos. Vamos continuar. No bloco de hoje, o que a gente vai ver? Vamos continuar vendo os princípios e objetivos da Seguridade Social. Depois a gente vai adentrar em outros temas, vamos falar de Previdência Social, começar a falar de Previdência, tá bom? Muito bem. Então, o que a gente está vendo? Estamos vendo os aspectos constitucionais da Previdência Social, do direito previdenciário. A gente começa, claro, com a Constituição e depois a gente vai para as leis. Lei 8.213, Lei 8.212, aqui no nosso curso, fechando, claro, o edital. Gente, vamos lá. Então, vamos continuar com os princípios e objetivos da Seguridade Social. Mais um princípio, que é diversidade das fontes de financiamento. Vamos lá. Diversidade das fontes de financiamento. Deixa eu pegar aqui, Cari, espera um pouquinho só que é o seguinte, vamos lá. Agora sim, diversidade das fontes de financiamento, das fontes de custeio. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, olha, você pode ter uma unicidade na fonte de custeio. Por exemplo, quem é que paga os vencimentos, os salários de um servidor público? Isso sai do Tesouro, isso sai dos impostos. Então, é uma fonte única para o financiamento. No caso da Seguridade Social, de onde que sai o dinheiro para pagar um remédio, uma cirurgia pelo SUS, o Bolsa Família ou quaisquer outros benefícios assistenciais, o LOAS? De onde sai o dinheiro para pagar aposentadoria, pensão, salário, auxílio-doença? Onde sai todo esse dinheiro? Na verdade, você tem várias fontes. Tecnicamente, a gente costuma falar o seguinte: quando a gente analisa esse princípio, você pode analisar sobre a ótica no sentido objetivo e no sentido subjetivo. Subjetivo quer dizer o seguinte: de onde sai o dinheiro sobre uma ótica dos contribuintes? Primeiro, pode ser o trabalhador, as empresas, o Estado, o apostador, no caso do concurso de prognósticos, o importador. Então, são aqueles que vão gerar recursos para a Seguridade Social sobre uma ótica subjetiva, uma ótica de pessoa. E no sentido objetivo, da onde sai? Então, a fonte do custeio, da onde nasce o custeio, é a folha de salários, faturamento e lucro, basicamente. Então, vamos lá, por exemplo, faturamento e receita vai gerar dois tributos, um tributo chamado PIS e outro chamado COFINS. Onde vai esse dinheiro, Omar? Esse dinheiro vai para o caixa da Seguridade Social. Que mais que a gente vai ter? A folha de salários. Para onde vai esse dinheiro? Vai para o caixa da Seguridade Social e assim vai. Então, quando você fala em diversidade das fontes de custeio, você pode estar falando sobre um olhar daquelas pessoas que contribuem, ou você pode estar falando também sobre as riquezas sobre as quais incide uma contribuição para financiar a Seguridade, tá bom? Essa é a ideia, mas sempre mais de uma. Sejam as pessoas, sejam as riquezas. Não há nem uma única pessoa, um único contribuinte, nem uma única riqueza, uma única base econômica. Legal? Que mais? Bom, agora a gente vai ver aqui, a gente vai ver mais um princípio. Esse eu pus um xizinho. Você vai falar, por que você pôs xizinho? Sempre que eu puser um ou mais xizinhos, significa que esse tema você tem que focar mais ainda. Então, claro, todos os temas são importantes, mas alguns temas têm uma incidência maior, ou pelo menos tem uma chance maior de cair na FCC, ou tem uma chance maior de cair no TRF4. Então, obviamente, esse material foi preparado para esse concurso. Então, esse princípio aqui é super relevante. Gestão. A gestão da Seguridade Social, a administração da Seguridade Social, os órgãos de gestão, os órgãos administrativos da Seguridade Social, eles terão as seguintes características: serão democráticos, descentralizados. O que quer dizer democráticos? Olha, todo mundo que participar do órgão vai poder ter direito a voz e voto. Quer dizer descentralizados? Não vai ser só na União, só em Brasília. Vai ter também representação dos estados e municípios. Então, democrática, gestão descentralizada e com representação quadripartite. Vai ter representantes dos aposentados, dos trabalhadores em atividade, do governo e dos empresários. Aqui eu vou te dar uma dica, sempre cai. Você pega a questão da FCC uma atrás da outra. Eles colocam assim: a gestão será democrática, descentralizada com representação tripartite. Sempre cai assim. Vai falar, por que cai assim, Omar? Porque antigamente não era quadripartite, era tripartite. Então, hoje você não vai errar mais.
Você não vai errar nunca, aliás, né? Que você não errou. Então, você não errará esse tipo de questão. É quadripartite, 4 e não 3, tá bom? Que mais, caríssimos? Qual outro princípio? O princípio da contrapartida. Está até no 195, artigo 195, parágrafo 5º da Constituição. Ele fala o seguinte, olha, é necessário pré-existência de custeio para criar ou aumentar, majorar o valor de algum benefício. O que eu quero dizer com isso? Veja, eu estou falando de temas que admitem algum tipo de populismo por parte dos governantes. Por exemplo, um prefeito que faz muita assistência social, ele tem mais possibilidades de receber o quê? De ser reeleito. Então, obviamente que isso é uma coisa boa, mas você não pode fazer isso de uma forma irresponsável. Por isso, sempre que eu quiser criar um novo benefício da Seguridade Social, ou ainda, sempre que eu quiser criar mais beneficiários, não tem problema nenhum. Eu vou aumentar ainda o valor daqueles que já existem? Posso fazê-lo? Posso, desde que eu informe onde isso consta do orçamento, ou seja, qual o custeio, onde está o dinheiro necessário para custear, para pagar esse aumento de despesa, tá certo? Então, eu diria que o princípio da contrapartida nada mais é que a garantia de uma responsabilidade fiscal no campo da Seguridade Social. Muito bem, e aqui a gente fecha o capítulo dos princípios. Super importante esse capítulo, você tem que saber muito bem esse capítulo, porque a chance de cair é muito grande, tá legal? Vamos seguir, caríssimos, vamos lá. O que mais? Agora a gente vai começar a falar de previdência social, que é o primeiro braço da Seguridade. Previdência, perfeito. Então, só explicar uma questão, gente. Quantos sistemas de previdência a gente tem no Brasil? A gente tem muitos sistemas previdenciários. Na verdade, a gente tem 2 regimes públicos de previdência, além da previdência privada. Então, vamos ver como que funciona basicamente. Funciona assim. Quando eu falo em previdência social, eu estou falando de um sistema de seguro social, porque nós optamos pelo sistema alemão, o sistema bismarckiano. Bismarckiano porque a primeira lei previdenciária do mundo se deu em 1883 na Alemanha e o responsável por ela foi Bismarck, o chanceler alemão da época. Então, por isso que a gente adotou o sistema alemão, podia ter adotado outros sistemas, a gente optou pelo sistema alemão, que a gente chama também de bismarckiano. O que é esse negócio de sistema alemão? É fácil. É sistema de seguro. Pagou, tem direito, não pagou, não tem direito, dentro daquele olhar clássico de seguro. É o chamado seguro social. E nessa ideia de seguro social, você tem várias opções. Então, você tem caixas diferentes de previdência. Por exemplo, previdência social, você pode ter o regime geral de previdência social, que é o mais importante para o nosso estudo e que abrange basicamente os trabalhadores do setor privado. Você tem também os regimes próprios de previdência social. Regimes próprios de previdência social, que são o quê? Aqueles dos servidores. Pegam todos os servidores? Não, porque os estados, municípios, a União, não são obrigados a criar uma caixa específica de previdência para os seus servidores. Mas quando cria, a gente chama de regime próprio. É a mesma coisa que o regime geral? Não, tem regras diferentes. O regime geral, ele é previsto no âmbito constitucional no artigo 201 da Constituição e os regimes próprios no artigo 40 da Constituição Federal. E, além disso, nós temos também a previdência privada. A previdência privada, que é outra história, é facultativa. Então, por exemplo, você vai num banco, pede um PGBL, um VGBL. Isso é previdência privada, não tem nada a ver com sistemas públicos de previdência. Quando eu falo, portanto, em previdência social, você vai guardar, em primeiro lugar, eu estou falando de um seguro, seguro social. Além disso, você vai guardar que tem pública e privada, gestão pública, gestão privada. E mais, da pública você tem 2 caminhos, os regimes próprios e o regime geral de previdência social, que é gerido pelo INSS, ok? Vamos seguir. O que mais que nós temos? Características do RGPS. O que é RGPS, Omar? Regime Geral de Previdência Social, que a gente chama popularmente de INSS. Então, ele tem algumas características. A previdência, né, no que diz respeito, basicamente, atuando sobre os trabalhadores do setor privado. Primeiro, é um sistema de filiação automática. O que quer dizer isso, gente? Filiação automática. É assim, se você começar a trabalhar
em qualquer atividade, se não for servidor público, claro, começar a trabalhar em qualquer atividade lícita e ganhar dinheiro, você é automaticamente filiado ao regime geral. É isso. Ah, Omar, o que você quer dizer com isso? Vou dar um exemplo pessoal. Eu me formei, muitos anos atrás. Eu me formei em 1988, faz tempo já. Daí, no ano seguinte, 89, eu abri um pequeno escritório de advocacia e comecei a trabalhar. Só que eu não paguei a Previdência. Para ser sincero, não sabia nem que era Previdência direito na época. Então, comecei a trabalhar, era uma atividade ilícita, ganhei pouquinho, mas ganhava algum dinheiro. Então, embora eu nem soubesse direito, eu era filiado automaticamente ao regime geral. Eu ia falar, bom, mas você vai poder contar para aposentar? Não, porque eu não paguei. Eu era um autônomo, tinha que ter pago. Mas se eu quiser, 30 anos depois, indenizar, pagar esse período passado, eu posso fazê-lo. Daí, mas interessa? Pode interessar para eu aposentar como juiz. Então, só para vocês entenderem, é automático. É claro que você tem que provar que trabalhou. Como advogado é mais fácil. Mas se você provar, você conta, pagando, né, se for o caso, conta como tempo. Por quê? Porque a filiação ela é automática. Ela independe, inclusive, da inscrição, do papel. Só exige o papel se for o segurado que a gente vai estudar, que chama segurado facultativo. Mas quando você é segurado obrigatório, que são os sistemas, sei lá, do empregado, por exemplo, um autônomo, um empresário, etc., a filiação ela é automática. Perfeito? Essa é a principal primeira característica. A segunda, olha 3 xizinhos aqui. Cai bastante, portanto, essa segunda. Bastante atenção. A segunda é assim, é um sistema contributivo. Isso, na verdade, é aquilo que eu já acabei de falar para vocês, sistema alemão. Pagou tem direito, não pagou não tem direito. Quem está tendo o primeiro contato com a Previdência, se assusta. Fala, nossa, que coisa severa. Mas sistema de seguro é assim. Seguro é assim. Pensa um plano de saúde. Se você não pagar o plano de saúde, eu fiquei doente, vai lá no plano de saúde e ninguém vai te atender. Então, ele é um sistema contributivo. E adota o sistema de repartição e não o sistema de capitalização. O que é repartição? É assim, quem que está financiando as pessoas que hoje estão aposentadas? Nós, trabalhadores que estamos em atividade. Amanhã, nós estaremos aposentados, nossos filhos estarão nos financiando. É como se fosse uma roda gigante. Um vai financiando, uma geração financia a outra. O que é o sistema de capitalização, que está até famoso por causa da reforma da Previdência? O Guedes, o ministro Guedes fala muito desse sistema, ele queria até colocá-lo, provavelmente não vai conseguir. Qual que era a ideia? Contas individuais. Então, quem que financia a minha aposentadoria? Eu mesmo. Mário, se eu ficar muito tempo desempregado, se eu ganhei pouquinho ao longo da vida, provavelmente você vai ter dificuldades. Então, sistema de capitalização, sistema individual, clássico da previdência privada, enquanto que o sistema de repartição é o clássico do regime geral de previdência social. Tem um fundo único, né, que é o fundo do regime geral de previdência social. Toda a contribuição para o INSS vai para uma caixinha. Isso é bom, é importante, porque antigamente tinha muito desvio. Então, construíam obras públicas, tudo. Hoje não existe mais isso. Você tem uma caixa, como se fosse uma caixinha assim, específica, que vai todo o dinheiro da Previdência vai para essa caixinha. A gente chama de Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Foi criado no ano 2000 pela Lei de Responsabilidade Fiscal e efetivado a partir de 2013 e 2014. Contribuição pode ser real ou presumida. Em que sentido? É fácil. Se for real, porque caiu o dinheiro no caixa. Presumida é no caso do empregado. O empregado doméstico, quem retém na fonte, quem tem que reter a contribuição dele, não é ele mesmo que faz a contribuição, é o empregador. Então, mesmo que o empregador não efetive a contribuição, ele conta como tempo de contribuição. A gente chama de contribuição presumida. É uma outra característica. E, por fim, gente, filiação compulsória. Se eu trabalhar em atividade ilícita e ganhar dinheiro, obrigatoriamente eu sou filiado. Não, eu não quero, eu não acredito no INSS, eu não quero pagar. Posso? Não, não é assim que funciona. Você chega numa empresa e chega lá no financeiro, no RH e fala, olha, não me desconta o INSS que eu não quero. Eles vão olhar na sua cara e falar, aqui não tem querer ou não querer. Isso aqui é tributo, tem que pagar. Filiação obrigatória. Tá bom? Perfeito? A gente vai continuar com esse tema, com as características do regime geral de previdência social, no próximo bloco. Até lá, um abraço.